Olá, querido. Eu sou o pastor Berval e desejo sobre a tua vida a graça e a paz do Senhor Jesus. Você já percebeu como Deus quer facilitar tudo na nossa vida? E para isso ele deixou 2 livros para que através deles nós pudéssemos saber quem Deus é e qual caminho a seguir. O Salmo 19, ele fala desses 2 livros. O primeiro livro está do versículo 1 ao versículo 6. E esse livro é chamado de Criação, onde alguns chamam de natureza, como se tudo o que vemos veio de uma geração natural, espontânea. Mas tudo o que vemos, ele tem uma fonte, e essa fonte é Deus, por isso nós chamamos de criação. Alguns ficam confusos que chegam até a adorar a criação por tanta beleza, olhar o sol e pensar que o sol ele substitui a divindade, onde ele deve ser adorado, mas só a Deus devemos toda adoração. Ele fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vemos a glória de Deus na contemplação da criação. E essa criação, ela não tem a linguagem humana, versículo 3, não é com palavras humanas, mas nós a ouvimos. Não tem o som criado pelos humanos, mas ela tem uma voz que nós sentimos e percebemos. Inclusive lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo fala que o poder de Deus e a divindade, eles são conhecidos desde o princípio através da criação, para todos os humanos. Esse primeiro livro, nós fazemos através da contemplação. Contemplamos as coisas de Deus, a criação, os céus, a terra. Mas a partir do versículo 7 até o versículo 10, há um outro livro. E ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita. O segundo livro é a palavra de Deus, a escritura sagrada, que nós temos a partir da meditação. Nós meditamos nela. No Antigo Testamento, a lei tinha alguns detalhes. Exemplo, havia a lei que já não serve mais para a gente, que era do santuário, do sacerdote, onde se matava um cordeiro pelo pecado. Inclusive, João Batista falou assim para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha as leis civis, onde às vezes um gado saía de uma fazenda, ia para outra, e ele matava, e aí tinha todos os recursos para se resolver esse problema. Mas tinha uma outra lei, outro aspecto da lei, chamada lei moral. Essa era a lei do amor. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiça, não deseja as coisas dos outros. Essas eram leis de amor, porque quando eu não fazia isso, o que acontecia? Eu estava fazendo bem ao outro. E essa lei nós vemos em Jesus e ela continua. Jesus fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus é a nossa lei. Jesus é o tudo na nossa vida. Ele é o Filho de Deus. Jesus veio exatamente para nos trazer a sabedoria de como andarmos. E a lei do Senhor, ele tem alguns detalhes aqui que é importante para a nossa existência. Olha só, a lei do Senhor, ela é perfeita, restaura a nossa alma. Ela renova a nossa alma. Segundo, ela dá sabedoria aos simples. Nós não temos sabedoria em nós mesmos, mas nós podemos ser amigos da sabedoria da palavra de Deus. Diz que essa lei, ela alegra o nosso coração, porque a nossa mente ela se volta para o Senhor, Deus Todo-Poderoso.
Ela fala também que essa lei ilumina os nossos olhos para nós vermos o rumo a andarmos. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós começamos a perceber esses caminhos. E fala mais: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí nós andamos em justiça no Senhor. Davi, diante desses 2 livros, ele fala assim: Senhor, me admoeste através desses livros. E ele, no versículo 14, fala assim: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu quero te convidar nesse momento a orarmos, a pedirmos isso a Deus. Fecha teus olhos e vamos orar. Senhor, ao contemplarmos a tua criação e meditarmos, ó Deus, na lei, na Escritura, na Bíblia Sagrada, que o Senhor venha sobre nós e nos faça segundo a tua vontade. Que o nosso ser seja santificado no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe, que Deus te fortaleça em nome de Jesus.